Olá, eu me chamo Bruna, eu faço licenciatura em matemática e hoje vou apresentar para vocês uma aula sobre ângulos, que foi o tema escolhido para a somativa 2 da disciplina de metodologia de ensino de matemática. Então, o tema escolhido foi classificação de ângulos, a turma do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Habilidades da BNCC é a EF06MA23, a EF06MA24 e a EF06MA25. Os objetivos dessa aula foi conhecer a classificação dos ângulos e classificar eles em agudo, reto, obtuso e raso, e também aprofundar as aprendizagens sobre esse conteúdo e, por fim, resolver alguns exercícios. Esta aula consiste, então, em trabalhar o conceito e também foi proposto no plano de aula alguns exercícios em duplas com os alunos. E, por fim, o método de avaliação é um trabalho que compõe a média dos alunos. As metodologias escolhidas foi a utilização de tecnologias digitais e resolução de problemas. E os recursos foi a utilização de recursos digitais como o uso do multimídia em sala de aula. Então, o primeiro passo é uma retomada, perguntar para os alunos o que eles entendem sobre ângulos e deixar com que os alunos falem sobre, e caso algum aluno não saiba, fazer a intervenção. E primeiro eu trago aqui, então, essas imagens, eu tenho esses 3 ângulos e pergunto aos alunos o seguinte: vocês sabem, olhando essas imagens, classificá-los, como que eles chamam? Esse primeiro, por exemplo, como que ele chama, esse segundo e a terceira imagem. Nós temos, então, que esse primeiro é um ângulo reto, ou seja, ele mede 90 graus. O segundo é um ângulo agudo, que ele é um ângulo menor que 90 graus. E o terceiro é um ângulo obtuso, que ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. O segundo passo é contextualizando, ou seja, trazer uma descrição, uma definição sobre ângulos, que ângulos são o encontro de duas retas que elas se encontram no vértice, E aí os ângulos eles são formados por duas retas e eles são medidos em graus ou em radianos. Então nós temos que o tipo de ângulos, o agudo, é um ângulo que ele é menor que 90 graus. E como nós podemos ver aqui essa imagem, este ângulo ele mede 40 graus e ele é dito como um agudo. Um ângulo é dito reto quando duas retas se encontram e elas formam essa quina, e ele é delimitado por este símbolo, que é como se fosse um quadradinho e um pontinho, e então ele mede 90 graus. E um ângulo ele é dito obtuso quando ele for maior que 90 graus e menor que 180. Aqui nessa imagem nós temos então que 145 graus a gente chama ele de ângulo obtuso. E um ângulo ele é classificado como raso ou também meia volta, ou seja, a metade de uma circunferência, quando ele tem 180 graus. E como que a gente usa, como que a gente mede um ângulo? Utilizando um instrumento na matemática chamado de transferidor, Nós temos o transferidor em círculo, que é de 360 graus, e tem o semicírculo, que é de 180 graus. E aí, com o transferidor, nós conseguimos obter o ângulo que a gente deseja, Nessa imagem, por exemplo, nós temos aqui o ângulo de 45 graus, de 90 graus, 120 e entre outros. E agora eu vou trazer para vocês alguns exercícios que foi proposto para que seja feito em dupla com os alunos, Primeiro, então, o Miguel estava observando o ângulo formado pelo ponteiro do velocímetro do carro do seu pai durante uma viagem. Analise e responda. Então, nós temos aqui o velocímetro, Então, nós temos que o velocímetro vai de 0 até 240 e nós consideramos aqui, então, que os ponteiros, cada pontinho desse seria o grau,
da circunferência e responderíamos o seguinte: o deslocamento do ponteiro a partir de sua posição inicial, que é 0 km, formava que tipo de ângulo quando o Miguel olhou o velocímetro? E quantos graus formou? Então, nós teríamos que ver aqui essa abertura, né? E quanto que mede esse grau e como ele é classificado. Então, nós podemos ver aqui que aqui começa no 0 graus e o velocímetro foi até 45 graus. Então, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo. A letra B, se o pai de Miguel acelerar o ponteiro percorrer mais 50 graus, que tipo de ângulo será formado pelos ponteiros? Então, ele estava aqui e aí ele acelerou e andou mais 50 graus. Então, o que nós teríamos que fazer? Somar o ângulo que ele já estava, né, que era 45 graus, mais 50 graus, que nós obteríamos 95 graus e classificaríamos ele como um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus. A outra pergunta é, se o pai de Miguel estiver a 90 km por hora, que tipo de ângulo ele será formado? Então, como que é chamado o ângulo que é de 90 graus? Né? É um ângulo, então, é um ângulo reto, né? E a D, se o ângulo formado pelo ponteiro e sua posição inicial for 0 km, for um ângulo raso, que velocidade o carro estará? Então, quando é um ângulo raso, quantos graus que ele corresponde? Nós temos, então, que ele seria daqui, ó, de 0 até 180 graus, né? Então, formaria um ângulo raso e a resposta é 180 graus. Um outro exercício, nós temos aí a imagem de um triângulo, né? Um triângulo é um polígono com 3 lados e 3 ângulos, né? Então, ele tem 3 lados e tem 3 ângulos. E também, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono, no caso aqui o triângulo, tem que dar 180 graus. Né? No caso aqui, eu quero saber qual é a medida desse ângulo desconhecido aqui. Então, o que nós teríamos que fazer? Se eu sei que a soma destes ângulos todas tem que dar 180 graus, que é um ângulo raso, né? Foi dito aqui no enunciado, nós teríamos que somar estes dois ângulos, né? Que 83 graus mais 37 graus dá 120 graus. E depois subtrair o total, que seria 180 graus, né? Menos os 120 que nós já temos. E descobriríamos, então, que este ângulo que está faltando mede 60 graus. Então, a resposta aqui é a alternativa B. Bom, pessoal, esse então é o vídeo que eu trouxe para vocês sobre ângulos e suas classificações. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido adquirir o conhecimento que eu passei. Nós temos então que os ângulos agudos são aqueles que são menores que 90 graus, o reto é aquele que mede 90 graus, o obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, e aquele que mede 180 é dito como um ângulo raso ou meia circunferência. Muito obrigada por tudo, tchau, tchau!